queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nesse momento, a gente vai fazer um panorama, da atividade, projeto de observação, da disciplina da prática de dimensão educacional. Lembrando que nós somos cursistas do curso de Pedagogia da Educação à Distância oferecido pela UEMANET, tá? Essa atividade, pessoal, propõe uma observação prática do seu campo de observação. O que é campo de observação para nós nesse curso de graduação? Inicialmente, esse campo de observação é para nós, possivelmente, um campo de atuação profissional, ou seja, para nós da educação, pode ser a escola, pode ser o campo onde acontece a nossa praxis pedagógica, as interações entre professor e aluno, ou um espaço que ocorre um processo ensino-aprendizagem, onde nós temos sujeitos, interações, relações sociais estabelecidas dentro de um campo educacional. Então, nesta atividade vai ser o nosso ponto, vai ser o nosso campo de observação, que futuramente pode ser o nosso campo de atuação, tá ok? Então, vamos imaginar que supostamente esse campo de observação seja a escola propriamente dita, tá ok? E nessa atividade, supõe-se que você tenha escolhido uma escola e que você deseja realizar uma pesquisa, ou seja, direcionar o seu olhar para um determinado assunto, um determinado tema, um determinado assunto temático, e que você precisa desenvolver estudos, conhecer um pouco mais a fundo o reporte teórico, desse tema, e que para isso você precisa confrontar teorias, à luz das observações práticas, das observações do cotidiano. E para te ajudar, nessa observação, você teve uma oportunidade de escolha de temas, e isso nós fizemos na disciplina anterior, na disciplina da prática da dimensão político-social. E ali nós tivemos a oportunidade de se debruçar, de conhecer vários temas. A maioria de vocês escolheram desenvolver temas na área da tecnologia educacional, na área da formação docente, tá? Muitos de vocês veredaram por esses dois temas, e dentro desses dois temas vocês desenvolveram olhares para várias situações, E mediante disso, agora a gente precisa, pegar esse tema e observar como desenrolar, como isso acontece, dentro de um espaço educacional. Para isso, essa atividade propõe que você inicialmente observe o manejo, o cotidiano, o se fazer dentro desse campo. Então, essa atividade requer inicialmente que você observe contextos, tá, deste campo, para que futuramente você possa fazer propostas de intervenção e desenvolva pesquisas. O que é fazer propostas de intervenção? Que você proponha situações que resolva, problemáticas que você encontrou a partir das observações que você vislumbrou desse contexto que você está observando nesse momento. Vocês, neste momento, não vão propor soluções. Neste momento, vocês vão colher informações desse contexto, para que futuramente, nas próximas disciplinas, vocês possam propor diversos projetos de intervenção, tá? Que isso pode acontecer na próxima disciplina, pode acontecer nas propostas de estágio, e que depois vocês desenrolem isso em formato de pesquisa, que no caso de vocês vai se findar com um TCC. Mas nesse momento vocês vão se preocupar em observar contextos. E para observar contextos é extremamente relevante fazer práticas de observação. Essa é a finalidade desta disciplina.
realizar práticas de observação. E como é que eu desenvolvo práticas de observação? Fazendo questionamentos sobre essa realidade que você está inserido. A realidade que você está inserido neste exato momento. Então, neste exato momento, qual é o contexto? Qual é a realidade? Né? Dentro deste campo educacional, quais são as ações que são desenvolvidas dentro deste contexto? Quem são os sujeitos? Quem são as pessoas? Quem são os partícipes que fazem parte, né, deste contexto, desta realidade? Quais são os aspectos mais relevantes que você observou desta realidade, deste espaço, deste campo educacional que você está observando? E dentro desses aspectos que você está observando, qual foi aquele que te chamou mais atenção? Aí sim, este que te chamou mais atenção vai ser a sua problemática de pesquisa, que futuramente vai desencadear em projetos de intervenção e que vai ser o foco da sua pesquisa, tá? Lembrando que esse aspecto que te chamou mais atenção, eu já deixo aqui como dica para você. Escolha aquele relacionado ao seu tema. Não escolha aquele que não tenha nada a ver com o seu tema. Porque esse aspecto principal aqui, pessoal, vai ser o seu ponto de fuga, tá? Vai ser o seu problema de pesquisa que vai direcionar para a atividade, ó, número 2, que é para montar aquele quadro de fundamentação teórica, aquele quadro de referencial teórico da atividade número 2. Mas nós não vamos discutir isso agora, tá? Então vamos lá. A questão número 1 pede para você analisar o contexto, analisar a realidade que seu campo educacional, que seu campo de observação, né, está inserido, tá? Existem alguns elementos que você precisa condicionar, que você precisa apresentar nesta sua resposta. E quais são esses elementos, tá? São elementos relacionados aos aspectos sociais. Que sociedade é essa que está na sua realidade de observação, tá? Que sociedade que nós estamos agora? Será que a gente está numa sociedade ainda da Idade Média? Será que a gente ainda está numa sociedade da Idade Medieval? Ou será que a gente ainda está, né, neste exato momento, numa sociedade convivendo num contexto pandêmico, que é uma sociedade contemporânea, uma sociedade que constantemente vive transformações sociais, numa sociedade dualista, onde a gente tem aqui o capital, né, e aqui a gente tem a luta de classes, e agora a gente vê esses conflitos sociais se alarmando por conta de várias transformações. Quais são essas transformações? Agora, nesse momento, nós vivemos grandes transformações econômicas, porque agora a gente se vê, né, de fato aí com transferências econômicas, por exemplo. O governo, né, abrindo mão aí do capital para transferir renda para pessoas pobres, por exemplo. É uma transformação econômica, né? Os bancos agora tendo que fazer grandes investimentos para não ter quebra na economia, né? Então aí a gente tem o quê? Transferências econômicas. Tivemos o quê? Mudanças culturais, né? Deixamos agora, nesse momento, de vivenciar grandes manifestações culturais. Mas quais são essas nossas manifestações culturais, né? Dentro do nosso estado, por exemplo, nós temos o Bumba Meu Boi. Isso é uma grande manifestação cultural, isso é uma grande conquista de identidade territorial. E o que é identidade territorial? Nós estudamos, por exemplo, na disciplina de antropologia. Então, são essas minúcias que vocês vão ter que buscar das outras disciplinas para responder esses aspectos, mas sempre lembrando, olhando para a sua sociedade local, né? Quem é a sociedade de Santa Quitéria? Como que é composta a economia, né, do município de Santa Quitéria? Quais são as culturas mais relevantes e praticadas no município de Santa Quitéria? Né? Quem são as pessoas que compõem o município de Santa Quitéria? Que escola é essa que você escolheu para observar no seu município de Santa Quitéria? Quantas escolas tem no município de Santa Quitéria? Quantas crianças estão regularmente matriculadas? Vocês já buscaram essas informações, por exemplo, no IBGE? Então, são essas informações que vocês precisam buscar. E se vocês não apresentarem essas informações como resposta
tá? Na questão número 1, infelizmente a gente não vai poder considerar, porque tem muita gente colocando como resposta o tema. Não é o tema que eu quero saber, tá? Eu quero saber são esses elementos. E para isso vocês precisam o quê? Pensar, observar o campo de vocês. Eu não quero que vocês façam pesquisas, tá, em artigos científicos. Eu não quero que vocês busquem informações e produzam um texto muito requintado. Nada disso. Eu quero que vocês pensem como se vocês estivessem sentados numa cadeira, né, olhando para uma folha de papel e ali estivessem montando um texto, tá? Um texto narrativo, por exemplo. Ou estivesse montando um mapa mental, né? Ou então estivesse respondendo a uma questão, como se eu estivesse perguntando para vocês, que sociedade é essa? Como que você poderia me descrever como que é o município de Santa Quitéria, tá? Então, sempre pensando, me responda que escola é, qual o nome dessa escola, como que é essa escola, como que é a organização dessa escola no aspecto cultural, como que é a estrutura física dessa escola. Você que está aí em Parnaíba, que mora em Parnaíba, que escolheu outro município para ser seu campo de observação, né? Quem está aí em Santana do Maranhão, né? Que escola é essa que você escolheu, né? Quem está aí na zona rural, né, de Santa Quitéria, que escola é essa que você escolheu para observar? Qual o nome dessa escola? Qual a estrutura? Quantas salas tem? Quantas turmas tem? Quantos alunos tem? Quantos professores tem? Né? Você aí que escolheu escolas aí da zona urbana de Santa Quitéria, né? Você aí que escolheu outro município para estudar. Quantas escolas tem nesse município? Né? O que você faz nesse município? Tenta também se identificar dentro desses contextos, né? Como observador. É importante também vocês se inserirem dentro desse campo, tá ok? A segunda questão, pessoal, pede para vocês escreverem as principais ações que são desenvolvidas dentro desse campo de observação. Ora, a escola é o seu campo de observação. Quais são as principais ações que essa escola desenvolve para a comunidade, por exemplo? O que ela oferece para a comunidade? O que ela oferece para os alunos? Ela oferece vários projetos? Quais são esses projetos? Vocês são capazes de me descrever? Vocês conhecem esse campo de observação? Né? Quais são as temáticas que elas desenvolvem? Elas desenvolvem formação para os professores? Né? Ela é visível para a comunidade conhece essa escola? Ela participa de ações sociais no município? Vocês sabem me dizer se o município investe nessa escola? Se a comunidade que está ao redor investe nessa escola? Ela participa dos direitos, né, e dos deveres desse município? Né? Tem alguma ação social assim tão relevante, né, que é visível, né, participar? Tem grêmio estudantil nessa escola? Né? Tem reunião de associação de pais e mestre? Tem reunião pedagógica, tem reunião de pais, tem entrega de boletins, tem ações sociais que acontecem nessa escola, acontece pontos de vacinação, enfim, descreva as ações que acontecem dentro desse campo de observação, independente da temática que você tenha escolhido, tá bom? A terceira questão, pessoal, pede para vocês dizerem quem são os sujeitos que fazem parte deste campo educacional, deste contexto. Lógico, existem um aparato de pessoas que estão envolvidas dentro desse campo educacional. Né? Os primeiros sujeitos são aqueles mais ativos dentro desse campo educacional, que são os alunos, que são os professores, são as famílias, né? São os profissionais da educação. Né? Mas, por exemplo, se de repente essa sua escola for uma escola que oferece uma educação inclusiva, que é acessível, então possivelmente deve ter vários outros profissionais que trabalham com educação inclusiva. Quem são? Pode ser que tenha profissionais da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Saúde. Se for uma escola que divulga práticas de preservação do meio ambiente, que trabalha com sustentabilidade, com projetos voltados para o meio ambiente, pode ser que tenha a Secretaria de Cultura, né, alguma secretaria relacionada ao meio ambiente, né? Se for uma escola que trabalha pelos direitos humanos, então deve ter ativa aí a participação do Ministério Público, né, do Fórum, da Secretaria de Ação Social, do CRAS, enfim. Se for uma escola que preserva muito os direitos da família, pode ser que tenha algum vínculo com a escola. Então, vocês precisam buscar quem são esses sujeitos. E outra, não é só identificar, tem aluno, professor e família. Não, eu quero saber o que eles fazem dentro desse campo educacional. Imaginem só, você está dentro da escola, você está sentado
ali, né, observando ou então entrevistando o diretor, ou sentado no pátio da escola, observando o cotidiano desse campo educacional, e você está vendo o movimento das pessoas ali, você está conversando ali com as pessoas e perguntando: ei, vem cá, o que você faz aqui dentro da escola? Então é isso que vocês têm que trazer de informação, tá, para responder a essa pergunta, tá, ok? Lógico, boa parte de vocês devem ter escolhido uma escola, um campo educacional que conheçam. Imagino eu que a maioria tenha escolhido um campo que conheçam, né? Que a maioria tenha escolhido um campo, tá? Que já tenham uma certa intimidade. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, e eu agradeço a tutora Eurides por lembrar constantemente que o campo de observação de vocês é futuramente, né, uma hipótese, né, de campo de atuação de vocês, de área profissional, de praxis, tá? E lembrando que o curso de vocês habilitam vocês a trabalhar com educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Então, vocês precisam procurar campos de observação que estejam compreendidos dentro do campo de habilitação de vocês. Nada de procurar ensino médio, nada de procurar 6º ou 9º ano. Vocês podem procurar campos de atuação da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. Prof, eu posso procurar o EJA? Pode, se for das séries iniciais do ensino fundamental, tá? Que é o que vocês estão habilitados a trabalhar, tá bom? Fora desse eixo, não. Vocês podem trabalhar habilitados para as disciplinas de filosofia e sociologia do ensino médio, mas dificilmente se abre vagas, tá? Com acessibilidade, com exceção para a atuação desses profissionais, porque hoje em dia a legislação pede para trabalhar no ensino médio especialistas, tá? Então esquecem um pouco isso, não vão muito para essa vibe, vão para a vibe de habilitação do curso de vocês, que é educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, belezinha? A quarta questão pede para vocês observarem os aspectos, né, que mais chamam a atenção de vocês dentro deste campo educacional, dentro desta realidade que vocês estão observando, dentro deste contexto. Então imaginem que vocês estão dentro deste campo educacional e estão observando várias coisas acontecendo dentro desta realidade. Vocês estão observando casos de indisciplina, vocês estão observando liderança educacional, vocês estão observando ambiente organizado, vocês estão observando comunidade se comunicando, se relacionando, vocês estão vendo formação de professores acontecendo, vocês estão vendo uma forte organização escolar, vocês estão vendo aulas extremamente organizadas e planejadas, vocês estão vendo diversos recursos educacionais nesse campo educacional, vocês estão vendo falta de merenda escolar, vocês estão vendo alunos degradando recursos da escola, estrutura física, vocês estão vendo falta de professores, vocês estão vendo ausências de professores, né, nas formações continuadas, vocês estão vendo evasão escolar de crianças nas turmas de educação infantil, vocês estão vendo que está sendo oferecido reunião de pais e os pais não estão comparecendo à escola, vocês estão vendo crianças sofrendo bullying, vocês estão vendo sujeira na escola, vocês estão vendo que as crianças não estão preocupadas em preservar o meio ambiente, os espaços limpos, os espaços verdes, né, os espaços biodiversos da escola. Vocês estão vendo que os professores não realizam práticas de conservação do meio ambiente, que não realizam práticas de coleta seletiva com as crianças. Vocês estão vendo que os professores não realizam práticas lúdicas nas aulas da educação infantil, que os professores não valorizam os aspectos do desenvolvimento infantil durante as aulas da educação infantil.
vocês estão vendo várias situações. Então, tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão listar bem aí na questão número 4. Vocês estão vendo que os alunos do ensino fundamental utilizam o celular, manipulam redes sociais de forma indevida, tiram fotos e publicam nas redes sociais de qualquer forma, que os professores não sabem usar de forma correta as tecnologias, que as aulas são muito monótonas, muito tradicionais, que os alunos reclamam, que os professores são muito conteudistas, não utilizam metodologias ativas, enfim, vocês estão vendo um monte de coisas. E tentam listar esses montes de coisas também para a área temática que vocês escolheram. Não fazem listas somente dos aspectos temáticos que vocês estão observando, mas fazem também listas dos aspectos, né, que fazem parte de algo maior, né, porque isso também vai ajudar a responder algumas inquietações do tema que vocês escolheram, né? Por exemplo, os meninos estão com baixo rendimento escolar. Mas um dos fatores pode ser isso, não necessariamente, né, a falta de preparação dos professores para trabalhar com um recurso tecnológico, mas existem também outros fatores inerentes, mas a preocupação naquele momento é com aquele assunto que você escolheu, que é relacionado à tua prática. Então, mas nesse momento, né, faça uma seleção, né, de aspectos que você deseja observar e analisar dentro dessa realidade. Prof, quantos aspectos? Gente, no mínimo uns 5, 6, 7, 10 aspectos, né? Também não vão me trazer uma lauda enorme. Mas quantos mais aspectos vocês tiverem, melhor vai ser a construção da problemática da pesquisa de vocês. Isso vai ajudar muito a selecionar elementos para a pesquisa de vocês, tá bom? E por último, né, vocês vão me apontar qual o principal aspecto, né, de todos esses que vocês listaram. Esse sim, pessoal, eu deixo como dica aquele aspecto ligado à sua problemática, né? Aquele que realmente vai incorporar o seu tema, né? Aquele que vai incorporar ali a sua pesquisa. Então, se você veredou para a tecnologia, então busque um aspecto, né, relacionado à tecnologia educacional, né? Se você escolheu formação de professores, né, para o uso da tecnologia, chame aquele aspecto relacionado à formação de professores para o uso da tecnologia. Se você, né, escolheu temas interdisciplinares, chame aquele aspecto, né, meio ambiente, sustentabilidade, chame aquele aspecto relacionado a essa questão, né, escola muito suja, falta de boas práticas nas aulas, né, para intervenção, de sustentabilidade, enfim, chame aquele aspecto, tá? Não é o tema, não é para me colocar o título bonitinho, tá? Chame aquele aspecto relacionado ali, aí é como se fosse o problema, tá? Aquilo que te incomodou mais, né? Pode ser também aquilo que te chamou mais atenção. O que me chamou mais atenção foi a liderança educacional, porque aí você já vai querer estudar gestão educacional, por exemplo, né, que já faz parte aí das políticas educacionais. Quem for querer estudar gestão, quem for querer estudar, né, currículo, projeto político pedagógico, planejamento e avaliação escolar, aí já vai estudar para a área, né, me chamou muita atenção como são elaboradas as provas do ensino fundamental. Beleza, vai estudar políticas, né, educacionais, né, planejamento e avaliação educacional, não tem problema. Me chamou a atenção a organização de grêmios estudantis, ótimo, vai estudar projeto político pedagógico, políticas educacionais, não tem problema, né? Relação família-escola, ótimo, não tem problema, vai estudar lá práticas, né? Então, assim, precisa, né, identificar aí um ponto que te chamou mais atenção, porque é daí que a gente vai, né, demilitar o tema, né, fazer a identificação dos elementos, né, que compõem o tema para depois a gente montar o quadro, né. Então,
aí a gente, né, viu os principais aspectos que chamam atenção, e aí você pode, né, montar a sua atividade em formato de texto, né, respondendo questionamentos, ou um texto tipo redação do Enem, que eu acho ótimo também, formato de redação do Enem, em slides, em mapa mental. Eu já vi alguns alunos montando mapa mental, ficou show de bola. Eu já vi alguns alunos montando em formatos de slide, usando imagens, textos em formatos de lista, também achei maravilhoso, tá? Então fica a seu critério, mas precisa ter elementos que respondam aquelas perguntas, tá bom? E aí eu deixo aí como mensagem final para vocês, né, relacionado um pouco aí com a questão da pesquisa, né, que a pesquisa é muito mais do que algumas regras, né, de como fazer propriamente a pesquisa. Ela auxilia a refletir e proporciona um novo olhar. Inclusive eu disponibilizei para vocês lá no Google Sala de Aula lá da nossa turma, o texto indicado lá nas referências, que é a questão do olhar, né? Que esse olhar, ele modifica a forma como você visualiza, né, esse contexto, né? Um olhar científico, né, ele vai para além do que está ali proposto. Ele é um olhar curioso, é um olhar indagador e criativo, né? E é isso que vocês precisam apresentar nesse seu projeto de observação. Precisa ter um olhar científico, né? Porque você precisa trazer esses elementos de uma forma bem contextualizada, bem organizada, né? Bem referenciada, nada de senso comum, né? Curioso, porque justamente você precisa observar, né, o contexto, trazer ali os pormenores do que você está observando, né? Indagador, porque você tem ali 5 questões para você responder e você precisa indagar mesmo esses contextos para você ter as respostas concretas. E criativo, né? Quanto mais você usar de criatividade para você apresentar essas informações e montar o teu trabalho, perfeito, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês e um bom trabalho aí também, tá bom? Um abraço.